Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Vocês que são amados do meu Pai. Que o Espírito Santo venha guiá-los e fazê-los frutificar para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser conhecido e reconhecido e respeitado e temido, para que as pessoas tementes a Ele venham usufruir os benefícios daquilo que Ele fez no Calvário por nós, por todos nós. Eu peço, eu oro para que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos. Olha só, amanhã nós vamos colocarmos-nos diante do altar e remover as mágoas, ressentimentos, aqueles queixumes, aqueles lamentos, aquelas coisas que nós carregamos normalmente, aquele lixo que se acumula dentro do coração contra fulana, beltrano, cicrano e etc, etc. Amanhã nós vamos ter a festa do Filho Pródigo, com a Santa Ceia da reconciliação, o reencontro com Deus. Os que estão afastados vão ter um reencontro com Deus, vão voltar para o Pai. E eu tenho certeza que amanhã, em todo mundo, onde quer que haja alguém nesse propósito, no mesmo propósito, na mesma fé, de colocar o coração no altar, não a oferta pura e simplesmente, não, mas o próprio coração, colocar as mágoas, derramar todos os seus queixumes. Se quiser reclamar, pode reclamar à vontade, mas que tire tudo, todo o lixo, não deixar nem um cisquinho dentro do coração, para que Deus possa abençoar-nos. Olha só, se você ler o Velho Testamento, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim, que acabando Salomão de orar, consagrando o templo, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, quer dizer, consumiu a oferta que foi oferecida, porque Deus se agradou da oferta. A oferta era uma oferta limpa, pura. Então, e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. E é isso que nós vamos buscar amanhã. Todos nós, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo coração, um só coração, uma só fé. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte. Mais adiante, depois que Salomão fez as suas ofertas, Deus enviou fogo do céu sobre o sacrifício, a oferta de sacrifício. O que aconteceu? Diz o texto aqui na frente que assim, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Olha só que bacana. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício.
a casa de sacrifício, que foi o templo que Salomão havia erguido. Aí ele fala assim, interessante, no versículo 13 ele diz, Deus falando, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Os gafanhotos hoje, a gente sabe, são as guerras, os que lideram as guerras. No fundo, esses gafanhotos estão sendo usados por Deus. Talvez você diga, mas bispo, espera lá, os gafanhotos vêm para destruir a terra, fazer guerra, muita gente morre, a maldade, a injustiça, há um monte de coisa errada. E é Deus que manda. Ele fala assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, quer dizer, sem chuva não há água, sem água não há plantação, não há comida, enfim, é uma secura, é um inferno na terra. Quando há muita água também, há um inferno, muita enchente e gente morre. A Bíblia fala que a terra chora, e a terra está chorando. Ela está chorando por causa da maldade, da perversidade do homem. E ele aqui diz, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, as bombas estão caindo e matando gente inocente, etc, etc. Ou se enviar a peste entre o meu povo, diz o Senhor. Quer dizer, Deus fechar os céus, enviar os gafanhotos para consumir a terra e enviar a peste entre o seu povo. Aí, no versículo seguinte, diz assim, você sabe, antes de eu ler o seguinte versículo, você tem que entender o seguinte, você talvez deve estar assim meio em dúvida, porque diz, poxa, mas Deus enviar a peste, Deus enviar os gafanhotos, Deus parar, fechar os céus e não houver chuva, espera lá, mas Deus não é um Deus do bem, Deus não é um Deus de amor, é verdade, de justiça, é verdade, mas você não pode se esquecer que Deus é justiça. Deus é justiça. Deus não deixa impune o pecador, o mentiroso, o ladrão, o corrupto, o sujo, o que não teme a Ele. Ele não deixa impune. Você pode ficar certo que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu estava um dia conversando com uma autoridade, e a autoridade disse para mim assim, olha, bispo, esse pessoal bandido, que rouba, que assalta, e que aparentemente se dá bem, lá na frente, eles acabam na cadeia ou então morrendo. A vida deles é de 30 e poucos anos. Por quê? Porque eles não conseguem viver muito tempo. Quer dizer, os delegados, o pessoal da polícia, tem esse discurso, esse entendimento, que quando a pessoa se envolve na criminalidade, cedo ou tarde, ela vai colher os frutos da criminalidade. E é a linguagem que Deus usa para que o povo todo entenda. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo de bom. Ele deu a Adão e Eva tudo perfeito, tudo com a maior perfeição, fez o melhor. Eles não tinham problemas, eles eram a própria felicidade. Mas quando desobedeceram a Deus, então entrou caos na terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pagaram pelos seus pecados. E a humanidade paga pelos seus pecados.
Então, as pessoas pensam assim, Deus é bom, ele não vai fazer mal. Não, ele não faz mal, mas ele usa o mal para punir aqueles que são rebeldes. E foi o caso do próprio Salomão. Salomão orou e desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. Deus respondeu à oração de Salomão. Mas aqui Deus está falando para Salomão, olha, Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, que são os matadores, destruidores da terra, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, agora vem a consequência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, Deus permite que o mal haja neste mundo, injustiças, calúnias, brigas, ele permite que esse inferno venha se evoluir durante um tempo, para que o povo entenda a linguagem de Deus, porque o povo só entende na base do porrete, desculpa lá a expressão. Essa é a verdade. A gente só aprende quando apanha. Eu apanhei muito, quer dizer, da vida, por causa de ter cometido erros. E ora, qualquer um de nós, seja de Deus ou não, batizado ou não com o Espírito Santo, não importa. Se nós erramos, nós vamos colher os frutos dos nossos erros. E não pense você, minha amiga, meu amigo, que as injustiças que acontecem na terra, as injustiças dos políticos, as coisas erradas que eles fazem, todos eles vão pagar. Todos, 100%. Não vai sobrar umzinho para contar a história. Eu lembro, e estou me lembrando agora, que um político que perseguiu a gente, mas esse político estava se dando muito bem, avançando no seu nome, ele sempre conquistando. Então, esse determinado político, quando estava com uma idade, ele contraiu câncer. E nós enviamos pessoas para irem até o hospital, orar por ele, pedir a Deus por ele. E me disse a pessoa que foi até lá, olha, bispo, ele estava com uma fisionomia, sabe, da própria desgraça, porque ele sabia que ia morrer. Ele tinha certeza que ia morrer, estava com câncer e em estado terminal. Ele sabia que ia morrer. A expressão dele era de pavor inimaginável, porque ele sabia do que ele havia feito em vida, enquanto estava com poder nas mãos, com dinheiro, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico. Mas cadê? Morreu. Ele tinha medo de morrer. Um medo horroroso de morrer. Bem, o fato é que Deus não permite impunição para o pecador. Não. Errou, vai colher o fruto do seu erro. Deus que faz isso. Deus é justiça, perfeitamente justo. Então, todos os que errarem vão colher os frutos do seu erro. O próprio Salomão, que tinha tudo de bom, do melhor, o homem mais sábio do mundo, mais rico, mais poderoso. Salomão caiu na acomodação e desdenhou com certeza o temor a Deus. Deixou de andar com Deus.
mesmo depois de ter orado e Deus ter respondido a sua oração com fogo, aceitando o seu sacrifício. Mas ele se perdeu. As suas mulheres, suas 1000 mulheres, perverteram o coração de Salomão. Mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, perverteram o coração de Salomão. Mesmo com toda a sua sabedoria, mesmo com todo o seu dinheiro, mesmo com tudo que ele tinha, ele se perdeu. Ele se perdeu. Então Deus só tem uma linguagem para falar com essas pessoas, que ele tem dado o melhor, mas em troco essas pessoas não têm considerado isso. Então, a linguagem de Deus é punição. É maldição. E foi o que aconteceu com Salomão. Mas antes, Deus avisou. Ele diz, olha, ô Salomão, se o povo, o povo que me teme, que se chama pelo meu nome, eu sou, se humilhar, primeiro se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus sabe quem está se humilhando, orando e buscando a face dele com sinceridade, e sabe também quem está orando, buscando ou se humilhando apenas para inglês ver. Ele sabe de todas as coisas. E se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. É isso mesmo. E ele sara a terra não por causa dos bons, apenas daquelas pessoas que oraram, etc. Ele sara toda a terra e beneficia até aqueles que são maus. Mas ele quer abençoar aqueles que são bons, porque os maus vão colher os seus frutos, quer queira ou não, independentemente da situação. Deus, minha amiga e meu caro amigo, é justiça. Eu que não ande na presença dele, eu que não ande com temor para com ele, eu que não venha andar na linha, eu tenho certeza que eu vou dançar. Não tenho dúvida disso. Deus me dá essa consciência. Deus me dá e dá a você também a consciência. Quando a gente está falando agora de perdão, é para que todos os que têm juízo venham obedecer e, consequentemente, colher os frutos da obediência. Essa é a fé que Deus quer. Deus não quer sentir, quer que você sinta amor, paixão, fé no coração. Não, ele quer que você obedeça a palavra dele. Só isso. Você ande na linha. Você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, que você respeite os seus filhos, como ele cobra dos seus filhos o respeito para com vocês. Então, essa é a filosofia divina, é a palavra de Deus. Por isso que diz lá, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus. Eu sei que a maioria dos povos, a maioria das pessoas, a maioria dos mais de 8 bilhões e meio de pessoas no mundo hoje, agora, se é que tem mais, já chegou lá, a maioria vai entrar pela porta larga e espaçosa que conduz à morte eterna. É o que está escrito, é o que Jesus falou, já profetizou.
e poucos são os que acertam com a porta estreita e apertada o caminho. Por quê? Porque nem todos querem se submeter a Deus. E cedo ou tarde, todos vão colher os frutos da sua obediência para o bem, da desobediência para o mal. Não importa se a pessoa é religiosa ou não. O que importa é o seguinte: obedeceu, semeou a boa semente, vai colher os bons frutos. Semeou a má semente, vai colher os maus frutos. Essa é a lei inflexível, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justiça. Veja que Jesus fala lá: buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscai primeiro servir a Deus, se sujeitar ao reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Deus está dando aqui a dica para você, para mim, para todos nós, como que ele faz, como que ele age com a gente. Se você é aquela pessoa que tem vivido no pecado, especialmente com mágoa no coração, então amanhã nós vamos ter essa grande concentração de fé em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E quem quiser, seja bem-vindo, não tem que pagar nada. Você tem que trazer a sua fé e disposição para obedecer a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos mudar a história da nossa própria vida. E aí sim nós vamos colher os frutos que Deus tem prometido. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vamos orar. Depois nós vamos entrar numa campanha de oração, clamor, para que Deus venha sarar a nossa terra. Você é brasileiro, nós vamos orar para Deus sarar o Brasil. Você é argentino, nós vamos orar para sarar a Argentina. Se você é da Rússia, da Romênia, da Ucrânia, Israel, dos Estados Unidos, qualquer que seja o seu país, qualquer que seja a sua nacionalidade, nós, depois desta campanha de amanhã, que vamos nos humilhar, orar e buscar a face do Altíssimo e converter-nos dos nossos maus caminhos, então nós vamos orar e Deus vai ouvir e vai sarar a nossa terra. É o que ele promete aqui: sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Não adianta você querer pegar em arma e lutar contra o governo, levantar a mão contra as autoridades constituídas. Deus é quem constitui as autoridades deste mundo, você sabia disso? Assim como ele usa o mal, ele usa os gafanhotos para destruírem a terra, consumirem a terra, ele usa a peste no meio do seu próprio povo, ele fecha os céus para que não haja chuva, ele também permite que as pessoas que estão no poder venham governar. Ele usa. Se você gosta ou não gosta, é problema dele, é ele que quer, é Deus que quer. Não é a pessoa que tem valor, não. É ele. Ele escolhe as pessoas certas para dirigir as nações. Então, as guerras que nós estamos vendo aí, por trás delas todas está o Todo-Poderoso. Toda a autoridade, todo o poder está nas mãos dele. Tudo é dele. Toda a terra é dele. Todas as almas são dele. Tudo é dele. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso.
e ele faz o que ele quer fazer e pronto, acabou. Quando a pessoa se sujeita à palavra dele e obedece, então está do lado dele, está do lado de Deus. Quando a pessoa não se sujeita à palavra dele e é rebelde, não importa se ela tem autoridade sobre o país A, B ou C, Deus vai usá-la e depois descartá-la. E ela, como esse político que eu falei, coitado, que morreu em agonia, em sofrimento e dor, porque a expressão dele era assustadora na hora da sua morte. E é isso que acontece com todas as pessoas. Deus sabe, conhece cada um de nós, sabe quem é da bruxaria, quem é da feitiçaria. Ele usa os bruxos, ele permitiu que o diabo tentasse Jesus. Foi o próprio Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque Jesus, como filho de Deus, mas era filho do homem também, Jesus foi tentado. Ele foi tentado como é que se diz, nos seus limites, mas não caiu em tentação. Ele passou pelo teste. Quer dizer, se o meu filho venceu, então todos que são meus filhos têm que vencer também. E somente aos vencedores dar-lhes-ei a eternidade para comigo, graças a Deus. E naquele dia, quando reuni a minha família, eu vou dizer: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai, para a glória que vos está preparada. Então, amiga e amigo, então, cuide da sua alma. No meio de tudo isso, cuide da sua alma. Preserve a sua alma, porque a sua alma não tem preço. Não tem preço. É algo assim, não tem dinheiro, não tem glória, não tem nada nesse mundo mais precioso do que a sua alma. A nossa alma, né? A sua, a minha. Mas é importante que você saiba que Deus está de olho em cada um de nós e em todo o mundo. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, a conversão é uma guinada de 180 graus. Conversão é o seguinte: você está indo no caminho do norte, então se converteu para o sul, então você dá uma meia volta e começa a ir no caminho sul. Isso é que é conversão. Você deixa o caminho errado e passa a andar no caminho certo. Então, diz ele, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos à oração deste lugar. Estava ali falando a respeito do templo de Salomão. Mas você vê que no ano 70, se eu não me engano, Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Mas o templo não foi construído por Salomão. Deus se inspirou, Deus abençoou, Deus desceu lá e etc., manifestou a sua glória. Como é que ele pode ser destruído pelo homem? E Deus é que enviou Roma lá. Deus, assim como Deus enviou Nabucodonosor sobre Jerusalém e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Foi Deus. E dentre aqueles que foram cativos para a Babilônia estavam 3 homens especiais: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 homens.
E estes homens foram usados por Deus lá na Babilônia. Então, veja, minha amiga, que toda autoridade é de Deus. Se você estiver na mão de Deus, Deus é com você. Se você não estiver, ele não pode fazer nada. Você vai sofrer as consequências que os que estão vivendo no erro, no pecado, estão sofrendo. Se não sofreram, não estão sofrendo agora, mais tarde vão sofrer, não tenha dúvida disso. Ninguém fica impune. Ninguém fica impune. Por isso, não é inteligente você abraçar a causa de um determinado político, brigar com ele, por ele, etc, etc. Porque cada um cuida de si, minha amiga, no que diz respeito à sua alma. E nós estamos tratando aqui de alma, não é do futuro do Brasil, não. Quer você queira ou não, toda a terra está confinada ao fogo. Toda a terra está confinada ao fogo que vai destruir tudo. E haverá uma nova terra para os que se mantiveram fiéis a Deus até o fim. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos fazer isso, porque depois de amanhã nós começamos uma campanha de oração, de clamor, de humilhação, para que Deus venha sarar a nossa terra. Pelo menos enquanto nós estivermos aqui. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.